Boa tarde, você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, feita ontem à noite, e o comentário foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 3 de outubro. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso, e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia! Eu vi agora no Instagram uma postagem do deputado presidente da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento Europeu, Antônio Tanger, dizendo que recebeu uma delegação brasileira com um relatório sobre os direitos humanos no Brasil, as liberdades, o avanço do Estado sobre a nação, e que está encaminhando isso para o Parlamento Europeu examinar. Quem são os responsáveis por isso? Interessante. A propósito, falando de Europa, né? Eu fiquei curioso porque eu soube que o Eduardo Talhaferro tá lá na região da Calábria, mas ele não pode percorrer a Calábria toda. Ele fez um compromisso com o governo italiano enquanto não decidir sobre o pedido de extradição dele, feito pelo ministro Alexandre de Moraes, né, que pediu prisão também, mas a justiça italiana não acatou. Ele teve, sim, né, ele deixou o passaporte, a identidade e um compromisso de não se ausentar da província onde ele mora. Eu fui ver a província qual é. Né? É a província de Catanzaro, que fica na Calábria. É na sola da bota. E aí eu descobri mais um lugarzinho da Itália que eu não conhecia. Né? Sensacional, Catanzaro. Tem um teatro maravilhoso, Teatro Politeama, duas pontes maravilhosas, parece que saem de duas montanhas, costa do Mediterrâneo, maravilha. Um lugar muito bonito, centro histórico, belíssimo. Acho que o Eduardo escolheu bem um lugar para ficar lá, refugiado político, né? Provavelmente é isso que vai acontecer. Bom, gente, vocês lembram, eu queria falar do Rio Grande do Sul e essa força de não esperar por governo. Aconteceu com a ponte lá do Rio das Antas, que foi derrubada e as pessoas reconstruíram. Lá na ponte do Forqueta, também entre Lajeado e Arroio do Meio, que as empresas participaram doando material, aço, enfim, tudo que podiam para construir logo a ponte. E agora eu vejo que o pessoal que está preocupado com o futuro, ciência, tecnologia, inteligência artificial, não esperou, né? E a iniciativa privada, com doações dela, aportou 400 milhões para fazer o ITEC, Instituto de Tecnologia e Computação. Vai fazer o quê? Filantropia, bolsas de estudo para jovens se formarem lá, morando internos. Tem 20 hectares o terreno, a Prefeitura de Gravataí dá a urbanização, faz tudo, infraestrutura, água, luz, etc., né? E eles já faziam isso em relação à PUC, com bolsas lá para a formação de gente nessa área. Né? Qual é a exigência para receber a bolsa? Óbvio. É baixa renda. Não é a cor da pele. É baixa renda. Justiça. Né? Bom, você sabia que tinha uma deputada brasileira do Ceará, representante do povo do Ceará, deputada federal. Estava na flotilha da Greta, indo lá supostamente para levar auxílio humanitário para a faixa de Gaza, para favorecer o Hamas. Né? Gente, só não tem paz lá por causa do Hamas, que obedece ao Irã. O Hamas e o Irã e o Hezbollah querem a extinção de Israel. Já fizeram acordos entre a Organização da Libertação da Palestina, do Yasser Arafat, e Israel, no tempo em que era o chefe do governo Menachem Begin. Os dois receberam o Prêmio Nobel da Paz. Criou-se a Autoridade Palestina, então,
Sabe o que o Hamas fez? Passou um rolo compressor em cima da OLP, da Autoridade Palestina, e manda na faixa de Gaza e em grande parte da Cisjordânia. E aí aproveita o Hamas e entra e trucida 1.200 israelenses não combatentes, crianças no forno micro-ondas, bebês no forno micro-ondas, né? Estupros, levaram mais 200 e tantos reféns. Né? Esse é o Hamas. Tem uma deputada aqui, Lisiane, como é o nome? Lisiane Lins, PT do Ceará. Estava lá no barco e está repetindo o que a Greta disse: fomos sequestrados por Israel. Israel fez uma barreira naval, né, para evitar que o Hamas recebesse armas, munição, né, foguetes, né, que atira contra Israel de hospitais, de mesquitas, de cemitérios, né, onde estão os foguetes. Ajuda humanitária, sabe quem dá? Israel. Eletricidade, água, sempre. Israel teve que fazer manutenção, porque aquele ataque do Hamas estragou a maior parte das entradas de eletricidade. Né? E emprego. Sabe que o pessoal da faixa de Gaza que está empregado em Israel ganha salário 6 vezes mais. Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio feita ontem à noite, divulgado na manhã desta segunda-feira, 6 de outubro, por mais de 200 emissoras de rádio. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso, e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. Metanol, está todo mundo falando de metanol, né? A gente fica com a impressão de que esse país é um grande consumidor de destilados. Né? Bom, mas só para a gente esclarecer, né, o que é o metanol, é diferente do etanol. O metanol vem do gás metano, vem da madeira ou do petróleo. Né? E ele é produzido por uma única empresa, uma única indústria química brasileira, a GPC Química. Como ele é muito usado na indústria, vocês lembram do sinteco que se aplicava no chão? Ou da fórmica, que era usada para fazer móveis? É um dos usos, mas a indústria química, a indústria farmacêutica, biodiesel, né? Então tem uma demanda muito grande e precisa ser importado o metanol. Tem o fato de que lá em São Paulo fecharam 60 postos por envolvimento com o PCC e adulteração de combustível. Então tem gente que acha que autorizaram o PCC a importar metanol para misturar lá. Ou seja, faltou fiscalização, certamente com empresas empresas laranja, né? E aí ficou estocado o metanol, o posto fechou 60 postos, ficou encalhado. Aí começaram a vender para quem vender barato, como se fosse etanol, álcool normal para adicionar a adulteração de bebidas. Só que se torna veneno. O corpo humano transforma num veneno que é nocivo ao corpo humano. Aí a gente fica se perguntando, né? E os controles disso? A fiscalização? Na Rússia, já tem 41 mortes em São Petersburgo, a antiga Leningrad, lá no Mar Báltico. 41 mortos já. Mas a Rússia tem uma tradição de falsificação de bebidas. Eu lembro quando eu trabalhava na Argentina, em tempo em que a Argentina vendia para a União Soviética vinho a granel. Vinho de mesa, a granel.
E aí o que se contava na Argentina é que na União Soviética eles fabricavam rótulos franceses e vendiam o vinho como se fosse da Borgonha ou de Bordeaux, né? Agora aqui a fiscalização fiscalização de tudo que paga imposto alto, né? Cigarro, bebida alcoólica. E aí? Aí vamos fiscalizar agora? Aqui em Brasília, o rapper, que parece que agora saiu da UTI, comprou vodka numa distribuidora de bebida que não tinha licença para funcionar. Aí o governador agora vai dizer que não, vamos fiscalizar. Tinha que fiscalizar sempre. Olha o ridículo do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Urgência para um projeto. Sabe quando é o projeto? 2007. O autor do projeto nem é deputado mais. 2007 ficou parado. Por que ficou parado? Porque não queriam mais fiscalização, mais punição, né? Bom, só queria considerar isso. Mas tem mais uma lá agora tá no Senado, a Câmara aprovou que quem ganha mais de 50 mil por mês é super rico. Aí eu fico pensando no Ariano Suassuna e o Chimbinha, que era genial. O que eu vou dizer de Beethoven? Se quem ganha 50 mil é super rico, o que eu vou dizer do Jeff Bezos, do Elon Musk principalmente? Meu Deus, perderam a noção. Quem ganha 50 mil, eu diria, classe média alta. Não? Para ser rico, tem que ganhar por mês 10 vezes isso. 500 mil, talvez. Para ser super rico, tem que ganhar 10 vezes 500 mil, tem que ganhar 5 milhões por mês. No mínimo, né? Imagina um super rico que ganha 5 milhões por mês, que vexame passa ao lado de um americano dono de uma empresa do Vale do Silício, né? Perderam a noção. E aí essa pessoa já vai pagar mais 10%, já paga 27,5% para pagar mais 10%. Nós vamos ter a carga fiscal mais alta do mundo. E a outra ridículo é dizer assim, que cobrava um imposto de renda de quem ganhava menos de 5 mil. Ficaram loucos. Mas por quê? Porque tem que sustentar. Sim, vocês devem estar pensando, não, é para fazer a transferência de renda social. Não, é para sustentar um Estado gordo, grandalhão, paquidérmico, que não tem agilidade exatamente por isso. É essa a questão. De Brasília, Alexandre Garcia.